Boa noite a todos. Que bom estarmos juntos mais uma noite em nossas palestras virtuais do Bezerra de Menezes. E minha amiga Graça Gonçalves, apresente a palestrante da noite de hoje. A Mel resolveu lá. Não é só a sua, não. Querem participar, né, Graça? Oi, Tassiano. Acho que agora sucede. Bem, gente, olha, ter Leila Ramos aqui com a gente é uma bênção, né? Porque a gente fica assim com vontade de trabalhar quando vê a Leila, não sei por quê. Dá vontade de trabalhar, pegar na charrua, né? Mas é isso, a Leila é uma trabalhadora do movimento espírita, vamos dizer assim, brasileiro, né? Que está aí ligada à FEB, no trabalho federativo. E aonde chama a Leila para o trabalho, está disponível a servir. Que bom, Leila. Seja bem-vinda. Ela é a presidente da Federação Espírita do Tocantins. Está aí na lida, dando exemplo para todos nós como fazer essa tarefa grandiosa de servir o Cristo. Seja bem-vinda, viu, Leila? Fique à vontade, Leila. Você tem 45 minutos, 45 minutos para fazer sua exposição doutrinária. Bom? Tá, agradeço, minha irmã, pela oportunidade de aprender com vocês também. A nossa lição da noite é uma lição muito oportuna, sobretudo nesse período pandêmico em que nós estamos vivendo, e eu, particularmente, tenho feito muitas reflexões acerca das características dos apóstolos com Jesus no livro Boa Nova. Trago o livro Boa Nova como um livro de reflexão para o trabalhador espírita, nesse momento onde nós estamos sendo convidados a fazer mudanças de atitudes, de pensamentos, de sentimentos, e esse livro me fez, está fazendo em mim muito bem, porque eu tenho feito reflexões acerca das atitudes e características dos apóstolos na relação deles com Jesus. E aqui, na lição 8, o bom ânimo, que é o tema da nossa palestra da noite, onde nós iremos refletir sobre o diálogo de Jesus com Bartolomeu. Uma das características marcantes do Bartolomeu era a tristeza, a amargura, e era uma tristeza que ele carregava no íntimo e uma amargura. E Jesus, observando essa característica, espera um momento, né? E aí é muito interessante, né, do mestre nos ensinar a esperar, nos ensinar o momento certo de abordar o trabalhador, de perceber, de respeitar o tempo do trabalhador, de entender as dificuldades que ele carrega, respeitando as suas limitações, sem invadir consciências, sem forçar que ele perceba as dificuldades que ele já carrega, dentro dele. Então, ele bem conhece e, às vezes, tem a dificuldade de exposição, de falar sobre, e, às vezes, nem somos nós a pessoa adequada ou a pessoa indicada para aproximar e fazer esse tipo de abordagem. Aqui na lição, né, Jesus aproxima de Bartolomeu, por conhecer, né, que Jesus nos conhece a todos, e ele é quem preside, né, o nosso planeta, então ele nos conhece a todos. Permite que nós estejamos aqui hoje encarnados, porque fazemos desse grande rebanho, né? E ele, então, nos dá esta lição como uma característica do líder, né? Do líder, do amoroso líder que está à frente sem causar nenhum constrangimento
e de uma certa forma, mesmo que a gente queira transmitir coragem, né, para o companheiro na hora de enfrentar, eu percebo que, às vezes, a gente quer estimular o companheiro a vencer a dificuldade, mas, às vezes, a gente constrange o companheiro, né, apressadamente, pela nossa capacidade, às vezes, de entender que a nossa trajetória ela tem momentos de eclosão, momento de refração, né, um momento em que você encolhe, né, um momento em que você se retrai, é um momento seu, é um momento que você precisa desse tempo, né? E às vezes a gente invade, né? Às vezes a gente não é complacente, não é indulgente, nem é misericordioso, né? Às vezes a indulgência aqui precisa, o indulcere, né? E a doçura, a gente precisa, às vezes, não falar, né? Às vezes é calar, né? Silenciar diante da dor que o outro experimenta. Não que isso pareça obscurecer o que você já percebe no companheiro, não, é você na sua, na sua postura de respeito e de carinho, né? Porque se o companheiro tem as dificuldades, né? Aqui na característica do Bartolomeu é a tristeza e a amargura que ele carrega, né? Enquanto espírito imortal, Jesus bem sabe e espera esse momento, né? Porque de forma que o apóstolo o procura, né? O apóstolo aborda, né? O apóstolo vai ao encontro, né? E aí ele então procura Jesus, né? De forma em que ele tem dificuldade, né? A voz dele é quase abafada pelas lágrimas. Contudo, Jesus amorosamente, e aí esse exercício nosso de compaixão, de amorosidade, esclarece, estimula, né? E fala da boa nova, da boa notícia, porque a indagação do Bartolomeu é como é que ele pode ser um apóstolo, né? Que vai trabalhar no apostolado, carregando essas dificuldades íntimas, né? Como é que ele ia levar a boa notícia se ele não produzir alegria dentro dele, né? E aí Jesus responde, ó, a nova doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já vistes ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a recebem de coração. Ou seja, a mensagem de Jesus era a promessa da vida futura, né? De que a certeza de que a vida continua. Não há morte, senão do corpo. E agora, no período da pandemia, a gente está vendo, né, fazendo as nossas reflexões, o quanto as pessoas estão temendo a morte, quantas pessoas estão com medo do processo do desencarne, o quanto nós ainda precisamos psicologicamente, né, conviver com a ideia, que essa ideia venha. Não fazer como muitos, né, bate na madeira, achando que é a madeira que vai te livrar do processo, né? Como que num processo de fuga ou rejeição, e não de aceitação psicológica do processo, porque é menos doloroso, né? Porque você não rejeita, você enfrentar, né? Então, aqui, o apóstolo Bartolomeu, nesse diálogo com Jesus,
ele fica mais leve, né? Porque ele percebe que a estrada é pedregosa, que é difícil, que não vai ser fácil levar a boa nova, né? Eles sabem que não vai ser fácil. Mesmo com Jesus, eles veem as pessoas recebendo o alívio das dores, né? das dificuldades que carregam, né? Porque quantos paralíticos, quantos cegos Jesus ofertou a visão e tirou daquela situação, e muitos deles nem gratos foram, não vieram agradecer a Jesus. Então, eles sabiam da incompreensão, mas Jesus tinha uma compreensão além, né? É um espírito de escola, um espírito de luz. Os apóstolos estavam ali aprendendo, né? Como lidar com a incompreensão, porque o semeador saiu a semear, né? Então, nossa ação, né, também hoje é sair a semear. Não queremos o fruto de imediato, porque o fruto não é de imediato. Primeiro você tem que preparar a terra, depois você tem que ensementar, que é jogar a semente e esperar que aquela semente, um dia, né? E aí esse período de espera nosso que é muito complicado, porque a gente quer imediatamente. E a semeadura não é jogou, colheu, né? É preciso que também lembremos, né, da outra mensagem que em meio ao crescimento, né, tem as ervas daninhas que vai ou sufocar ou vai impedir que a semente desabroche de forma livre, né? Então, os impedimentos, as dificuldades do caminho, né, que a semente percorre. Então, aqui nós temos uma grande mensagem que nos faz trazer para o nosso dia a dia, sobretudo para nós pessoalmente, de vigiar esses sentimentos que rodeiam, ou que nós carregamos de vidas pretéritas, ou que agora a gente, em meio a situações de desencarne de familiares, né? Essa tristeza nos avizinha, né? Num processo de luto, é também natural, não é que a gente tenha que ser duro, nem podemos ser, né? Mas temos que ter a sensibilidade de sentir a dor, de compreender a dor e lidar com a dor da perda, né? Da perda dos entes queridos. Mas não num processo de desespero, mas um processo de vivenciar essa realidade, né? A realidade nossa, que é agora, na pandêmica, né? E a gente entender que nesse processo vamos aprendendo muito, sobretudo lidar com o sentimento do desencarne de muitos que vão na frente, porque nós também vamos fazer essa virada, né, de página de um mundo material para o mundo espiritual, porque nós não sabemos a hora, mas sabemos que também iremos, né? Então, quando o Bartolomeu trava esse diálogo com Jesus, falando das dificuldades, né, dessa realidade que ele vivia, frente a essas pedras no caminho, né, frente àqueles que teriam os ouvidos cerrados, frente àqueles que vendam os olhos, né, e trazendo para o nosso dia a dia, nós temos atitudes semelhantes, né, companheiros de jornada, companheiros de movimento, né, tendo essas atitudes de negação, de revolta com o Criador, né, com o Pai, por conta dos desencarnes, né, de forma acelerada agora, nessa virada, né, de transição do orbe. Então, e muitos de nós já convivemos, né, com a literatura espírita, estudando, nós temos na literatura várias obras falando desse processo, desse momento, né? E a gente ainda se coloca refém dessas situações, né? Como que uma criança dando birra frente a uma dificuldade ou negativa, né? Que o pai, às vezes, não oferece porque ele quer, porque ele quer, porque ele quer. Ou adolescente, né? São atitudes adolescentes. Então, nesse sentido, todas essas situações que o Bartolomeu traz para nós, elas são extremamente didáticas, né? São
são oportunidades pedagógicas para a gente aprender, são lições, são exercícios que nós precisamos, e aí a gente precisa adentrar dentro da nossa intimidade, né, que é o que o Bartolomeu fez, se desnudar, querer enxergar, querer fazer esse processo, né, entender que ao redor tem todas essas dificuldades, né, de muitos, mas eu tenho que perceber em mim se eu estou se eu estou vedando os meus olhos, se eu estou vedando os meus ouvidos, se eu estou criando dificuldades, né, emparedando-me para não fazer esses enfrentamentos, me boicotando, como a gente coloca, que Joana coloca, né? Então, assim, nós precisamos entender que nessa caminhada esses sinais foram dados por vários benfeitores nos alertando, né? Bezerra de Menezes, ao longo essas muitas mensagens que ele ofertou ao movimento espírita ao longo desses 20 anos, desde 2000, ele vem trazendo mensagens para os espíritas no Conselho Federativo Nacional, alertando-nos do momento, né, da transição, da grande noite, falando-nos desses enfrentamentos, né? E aí, Jesus aqui, nesse diálogo com Jesus, há um momento que eu acho muito significativo, que ele diz assim, Bartolomeu, nesse diálogo com Jesus, diz assim, mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. Aí Jesus diz, a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, olha o porém aí, né? Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser laços constantes em suas atividades em cada dia. Porque nos firmamos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai, ou seja, a visão materialista ou a visão espiritista, de que a vida continua, de que o mundo no mundo espiritual é o mundo pleno, que o mundo material é uma hora, né? São uma hora aí na grande experiência do espírito, né? E que o que é que está posto para nós exercitarmos? Que essa tríade aqui, que Jesus recomenda ao Bartolomeu, cultivar a alegria, para ele cultivar, era preciso que ele acendesse esse estado, né, na alma, que ele despertasse, porque a alegria está nos pequenos atos, não é sorrir, né? Não é o gracejo, mas é a alegria da alma, a coragem para enfrentar as dificuldades e a esperança, né? Eu tenho dito para os nossos companheiros que nós temos que levar esperança àqueles que estão desesperançosos. Nós temos que levar a boa nova, que é a notícia de que a vida não acaba, que o mundo que Jesus nos oferece, né, não é deste mundo. A sua pátria é outra, para que as pessoas tenham uma dualidade de perceber, porque às vezes ele está tão mergulhado no materialismo, tudo que oferece nesse mundo, que a gente se desencanta, e ao se desencantar com a possibilidade do desencarne de alguém que é próximo, às vezes a gente perde essa esperança dentro de nós, às vezes a gente se afoga, né, nessa visão puramente materialista, né, porque alguém desencarnou, que você vai desencarnar, mas um dia você sabe que vai desencarnar. Então, esses negócios que o mundo nos traz, né, são bastante adversos para fazer com que a gente trave essa luta interior, né? E aí Jesus vai trabalhando esses questionamentos, porque Jesus ele faz uma provocação, né? Ele possibilita que você pense, ele possibilita que você reflita
ele possibilita que você faça algumas voltas para dentro de você mesmo, né? E aí Bartolomeu, então, faz essa grande comparação, né, do que o mundo oferece e do que a vida espiritual te oferece. E a gente sabe teoricamente, né, que a gente não vai carregar nada que a gente tem, nem o corpo. E a gente tem essa certeza, o espírito tem essa certeza. Porque caixão não tem gaveta, né? A gente não carrega nem o corpo fica, né? O caixão até carrega o corpo, mas ele não fica e não transita. Então, tudo que a gente constrói aqui, se for virtudes, nós vamos carregar. Se for defeito, nós também vamos carregar. Então, o grande exercício é trabalhar as nossas virtudes. Por exemplo, uma das virtudes que agora nós somos muito convidados a trabalhar, paciência. Paciência. Paciência conosco, paciência com o outro, paciência com a criança, paciência com o idoso, porque nós estamos muito próximos, né? Nós somos convidados a estar próximos. Nós somos convidados a reelaborar essas encrencas que nós criamos e que agora nós precisamos voltar para casa. E ao voltar para casa, nós vamos conviver mais com o idoso, nós vamos conviver mais com a criança, né? E vamos ter tanto tempo para isso, e aí vai despertar em nós ou ansiedade, ou vai despertar em nós essa agonia, ou vai despertar em nós essa teimosia de querer mudar o outro e não mudar-se. Então, assim, o convite que Jesus nos faz aqui, abrindo a nossa consciência, é fazer esse mergulho que excessivamente nós fizemos uma caminhada com uma visão muito materialista da vida, somos espiritistas, mas às vezes muito materialistas, estamos tão arraigados que é por isso que muitos trabalhadores, isso não sou eu que digo, está na literatura, os espíritos estão afirmando, muitos espíritas, trabalhadores, desencarnam, morrem, mas não desencarna, porque fica preso a tudo que tem, né? É tão materialista que fica preso ao que tem, vamos dizer assim, aos talentos que Deus deu para ele, ele não multiplicou, ele ficou, na verdade, ali preso, né? Não multiplicou para o bem, eu digo, para o bem dele mesmo. Ele fez a multiplicação dos bens, mas não fez o desprendimento dos bens, porque nós somos depositários, nós não somos donos. Essa é uma outra situação que a gente vai ter que ressignificar. Senão, se a gente não ressignificar no corpo, nós vamos ressignificar depois que desencarnar. Que é por isso que muita gente fica em situações bastante complicadas, né? Basta ler o livro Os Mensageiros de André Luiz. Quando André Luiz vai descendo do nosso lar para a Terra, ele passa pelo Campos da Paz. E ao chegar na estação Campos da Paz, né, ele depara com espíritos doentes, espíritos ali atormentados, acordam muito atormentados. E, por curiosidade, muitos daqueles que estavam lá eram espíritas. Por quê? Tinha o conhecimento aqui, mas não tinha a vivência aqui. Que era o exercício de trazer para você, de conquistar e se desprender. Ah, Leila, mas como é que é isso? É o vigiar, né? O sentimento, é ver como é que você está. Você é que vai, esse termômetro é seu, ninguém tem essa mágica para entrar dentro de você e sinalizar se você é ou não apegado às suas coisas. Que pode ser poucas coisas, mas se você for muito apegado àquelas coisas, você vai desencarnar e não vai sair dali, né? Vai estar preso mentalmente, né? Um dos filmes que eu recomendo que muita gente precisa talvez revisitar ele aí, é O Amor Além da Vida, um filme antigo, mas é um filme rico de conteúdos, né, para a gente poder repaginar em nós, onde é que eu estou ali, onde é que eu me vejo ali. Não é ver o outro, né, porque a gente tem mania de ver o outro, ver o filho, ver o marido, ver a nora, ver o genro, mas não se vê. Né? Você tem que se ver, porque é com você que você vai. Você vai com você vai com as suas encrencas. Se você não enxergar elas agora,
Se você não cuidar delas agora, você vai cuidar depois de desencarnar? Sim. Se você não fizer isso agora, você vai carregar e vai ter que depois dar conta, né, da sua administração com você mesmo, na sua encarnação. Então, aqui a proposta de Jesus para Bartolomeu é dar a ele esses indicadores, né? Jesus sinaliza para ele, porque Jesus aponta caminhos. Jesus aponta caminho, mostra, está do nosso lado, né? Está junto conosco na caminhada, mas a caminhada é nossa. Nessa caminhada, ela é nossa, tem as adversidades, né? Temos os pirilampos na caminhada, mas temos os amigos, né? Esses amigos são quem são? São os nossos entes queridos, que estão na caminhada torcendo por nós, são nossos anjos guardiões. Olha, por aí a gente já tem que trazer um pouco dessa alegria interior. Já ter a alegria de saber que você não está sozinho, né? Na caminhada. Você tem gente querendo, torcendo por você, né? Se você acha difícil enxergar que Jesus está torcendo por você, mas você enxerga os entes queridos que estão mais próximos, aqueles que já foram na frente, que prepararam o caminho, estão lá na frente. Né? E aí a gente tem essa alegria de entender que nós vamos e nessa caminhada tem muitos que estão nos ajudando, né? Colaborando conosco, fazendo esse apelo indireto, né? Para a gente se livrar dessas ilusões que a gente às vezes carrega, né? Que são as verdades do reino de Deus que Jesus traz e promete para nós, que elas existem, a gente precisa internalizar. Então, porque aí temos uma concepção que eu acho que é fundamental a gente refletir com relação ao nosso Pai, né, que é Deus, né? A gratidão de ter esse sentimento, porque eu penso que quando nós estamos bem nessa relação com Deus, sendo grato, né, louvando a Deus como Pai amoroso, justo, bom, porque Ele é Pai de todos nós, não é Pai só meu, não é Pai só seu, é Pai de todo mundo. Então, esse reconhecimento da existência desse Pai amoroso, justo e bom, já nos dá um alívio, já nos sentimos filhos que não somos órfãos, né? Somos filhos amados. Né? Isso vai encorpando em nós sentimentos, né? Vai nos dando aquilo que Jesus recomenda, né? De trazer a alegria, de trazer o bom ânimo, né? Ao trabalhador. O trabalhador não se sentir desamparado, não se sentir sozinho na estrada, né? E é por isso que Jesus recomenda que sejamos em equipe, né? Que façamos em equipe o trabalho, justamente para a gente se ajudar, para a gente se amparar, né? Para a gente poder, quando um estiver desanimado, o outro levanta o ânimo, né? Eu sempre lembro do Paulo, né? Mesmo com os joelhos desconjuntados, hei de ir avante, né? Ali você tem sempre a figura do Paulo e do Ananias, né? Que ajudou, colaborou e estava ali junto, né? Nesse processo todo aí. Então, você tem muitas figuras emblemáticas que faz a gente fazer essa reflexão, né? Mas eu estava com o meu companheiro de jornada e, de repente, esse companheiro já foi chamado para ir para o mundo espiritual, né? Sim, ele foi na frente. Daqui a pouco é nós que vamos também, né? Eu vivenciei essa experiência quando minha mãe desencarnou, né? Eu me senti muito órfão. Mas aí eu fiz um exercício. Não, por que você está sentindo isso? Por que você está sentindo essa orfandade? Eu vou deixar esse sentimento crescer ou eu vou administrar esse sentimento de modo que eu tenha serenidade e não desespero? Aí a nossa medida, né? Como é que a gente administra esses sentimentos? Como é que a gente enfrenta esses sentimentos? E aí eu penso que é a grande luta, é o grande exercício nosso aqui, é fazer essas reflexões, se enxergar e fazer com que
a gente não ultrapasse os limites do natural, do que é que a gente, se a gente não estiver dando conta, procura ajuda, né? Se a gente não estiver conseguindo, procure ajuda dos profissionais, né? Por exemplo, se o meu nível de serotonina, de noradrenalina, ela está baixa, né? Porque eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter alegria, eu preciso estimular esse estado de alegria interior, que aí eu já virou doença, eu tenho que procurar o psicólogo, eu tenho que procurar o psiquiatra a fim de fazer em mim essa dosagem aí desses hormônios da alegria, né? Então, assim, aqui Jesus nos dá várias lições, nos permitindo fazer também esse silêncio interior para a gente poder ter esse olhar, para a gente realmente, na condição de trabalhador, sermos semeadores, né, desta esperança, desta alegria, desse sentimento que precisamos cultivar. Se não os temos ainda, não significa que não os teremos, né? Se eu deparo em mim que eu não consigo ainda ter esse sentimento, eu preciso exercitar para conseguir, porque eu preciso levar esperança para as pessoas. Eu preciso, enquanto trabalhador, que eu estou dizendo, né? Eu estou me referindo a nós que estamos na lide espírita, no movimento, né? Para aqueles que estão nesse exercício, também fazer essa volta interior, né? Então, assim, a lição de Bartolomeu, ela, para mim, ela significou muito, né? Ela significou essa recordação das razões pelas quais eu me encontro enquanto trabalhador espírita, né? Está adormecido ou não? Está acordado ou não esse sentimento? Fazendo sempre uma reflexão, né? Para que eu administre a minha encarnação, né? Porque há tanta aposta em nós, né? Há tanto crédito, há tanta ajuda, né? Na nossa caminhada, e a gente precisa ser assertivo. Porque na questão 132 do Livro dos Espíritos, o Espírito afirma que nós reencarnamos para evoluir. Mas se eu não direciono, né? Se eu não pego as rédeas da minha evolução, quem é que vai pegar? Outra pessoa? Eu vou terceirizar a minha evolução? Não. Eu sou responsável, eu sou co-criador. Então, se eu sou co-criador, o primeiro exercício de estabelecer essa administração é com a minha existência, né? É por isso que na lição do avião, né? Primeiro põe a máscara em você. Você não põe a máscara no outro, você põe primeiro em você a máscara. Então, é com você que você tem que dar conta primeiro. Então, esse exercício que a gente precisa, eu penso que nesse momento de pandemia, a gente precisa fazer essa grande retomada para quem está fora do prumo, né? E aí ele traz, né, de forma bastante bonita, né? Bartolomeu, no final do diálogo aqui com Jesus, ele traz de uma forma muito bonita, né? Ele diz assim, Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Ou seja, ele se surpreendeu em meio a todas essas reflexões que Jesus foi fazendo, que ele tinha alegria sim, ele só não deixava ele só não permitia que a alegria desabrochasse. Ele boicotava a alegria. Alegria na convivência imagina, uma convivência íntima com Jesus. Então, ele, na verdade, ele dava um olhar, o olhar dele era muito mais para o negativo do que para o positivo. Então, é isso que às vezes a gente precisa também começar a exercitar em nós. Eu olho para uma pessoa e só enxerga as coisas difíceis que a pessoa tem. Eu não enxergo as coisas boas. Eu preciso exercitar para enxergar nas pessoas as coisas boas que a pessoa tem.
que a gente tem coisas boas e tem coisas difíceis, né? Dificuldades. E, às vezes, o nosso olhar está mais na dificuldade do que na facilidade que a pessoa tem. Porque todo mundo tem um lado bom e um lado difícil. Se o meu olhar está sendo para o lado bom, com certeza eu vou estar sintonizado na rádio do bem. Eu digo sempre, sintonizado na rádio do bem, né? E não na rádio das trevas, diríamos assim, fazendo aqui um trocadilho, né? Então, o evangelho, né, a boa notícia, que é a alegria do espírito, né, que nós sabemos que precisa ser cultivada, precisa ser alimentada, e nós vamos fazendo isso com o outro, né, nessa troca, né, que estamos fazendo isso, vocês estão me ouvindo, e eu estou também auscultando vocês com as vibrações, com a amorosidade, com o sentimento, né, fazendo a grande travessia da barca, né? Na visão evangélica, a travessia da barca no lago, né? Você tem o momento da tempestade, a tempestade vai passar, esse momento vai passar, né? O Chico disse, né? Quando ele perguntou para Maria, né? E ela mandou um recadinho para ele: tudo vai passar, né? Tudo passará. Então, é essa esperança, esse sentimento esperançoso que a gente precisa sentir e a gente precisa também levar para outras pessoas, para que as pessoas também se contaminem com essas verdades, dando bom ânimo, né? Dando bom ânimo a enxergar a vida do espírito e não a vida só no corpo. Essa é uma perspectiva espírita, né? Como é que a gente enxerga a vida? De que jeito que a gente enxerga a vida? Eu só enxergo a vida sob o prisma do corpo? Não, eu não sou materialista. A minha visão é sob o prisma do espírito imortal. Então, se realmente for do espírito imortal, eu vou despertar a minha consciência. Eu vou, epa, não, assim não. É assim. É nessa visão aqui que eu vou. Né? Então, eu não vou pelo convite do vagalume, né? Que tem momentos de luz. Eu vou pelo exercício na caminhada firme, por mais que os meus joelhos estejam desconjuntados, firme na tarefa, firme no propósito. Porque essa, na verdade, é a nossa grande prova aqui. Né? Vamos passar pelos momentos de dor, às vezes, vamos passar pelas provações, mas há que se ter esse termômetro interior de rogar a Deus força, né? Eu sempre peço força, Senhor, me dê força, para que eu tenha coragem de passar pela dificuldade e não perder a esperança e nem a alegria interior que a gente precisa cultivar. Isso eu chamo aqui, né, de bom ânimo, né? Que é, na verdade, o maior tesouro, né? Que Bartolomeu me traz nessa lição 8 do livro Boa Nova, né? E nesse campo íntimo que a vida me oferece, né? Porque nós não estamos aqui nesse momento histórico da nossa existência por acaso. Estamos todos nós, né? Matriculados, fomos matriculados, sinalizados que iríamos reencarnar e que estaríamos passando um período pandêmico. Por que do desespero? Por que da agonia? Né? Falta de nós nos vigiarmos o nosso sentimento, vigiarmos os nossos, eu diria assim, as nossas atitudes mentais, né? Então, a atitude mental, por isso que os espíritos têm chamado muita atenção para a gente ter saúde mental. E Jesus já alertou, né? Lá atrás, ele disse, vigiai. Primeiro ele fala vigiai, ele não fala orai e vigiai, ele fala vigiai e orai. Então, essa vigilância em nós, às vezes, falta. Né? A gente não se dá conta disso. Mas a gente está aqui para a gente revisitar, né? A gente está sempre se revisitando o nosso íntimo, o nosso interior, a fim de nós tomarmos as rédeas, né? Nos acordarmos interiormente para que esse campo infinito da vida, aqui hoje matriculado no corpo, seja a oportunidade redentora
a oportunidade de grandes, eu digo, de ensementar o nosso coração, né, numa linguagem de Bezerra de Menezes, a fé, a esperança e a alegria de servir. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de reflexionar com vocês aqui, nesses momentos, e podermos juntos fazer a caminhada de forma firme e segura, como discípulo da última hora, né? Sendo chamado a vinha do Senhor. Né? Muito obrigado pela oportunidade de aprender com vocês. Ai, Leila Ramos, que coisa boa ouvir você, né? A gente fica aí com o compromisso de manter esse bom ânimo, de recitar esse bom ânimo que está em nós, né? Igual o Bartolomeu, igual você disse, né? A gente precisa descobrir isso. Precisa descobrir. É uma tarefa para a gente, uma liçãozinha, né? Uma lição para a gente pensar. Igual Luciano. quando você pega as atitudes de Pedro, a gente tem muito de Pedro também. E também a gente tem momentos de Bartolomeu também, né? Então a gente precisa enxergar isso e dizer, não, eu não preciso ser só Bartolomeu, eu não preciso ser só Pedro, eu preciso ser a Leila no meio dessas facetas que nós carregamos. Né? É isso, minha irmã. Grace. Acho que a Graça desligou o microfone. Oi, Oi. Ah, tá ótimo. Então, está aqui conversando com o Mateuzinho, que estava querendo alguma coisa. Bem, agradecer, né, Tassiano? Agradecer a nossa irmã, companheira de luta, de trabalho. E vamos que vamos. Vou pedir alguma coisa para ler agora, Tassiano? Agradecer pelas palavras, né, e com certeza nós gravamos, né, e vamos disponibilizar para aqueles que não puderam estar assistindo hoje, para assistir depois. E agradecer e pedir a Leila para fazer a prece de encerramento por nós, já aproveitar a presença dela aqui conosco. Tá bom. Vamos lá, vamos nesses momentos finais, né, de gratidão ao nosso Pai amado, agradecer pela tarefa, pela oportunidade de estarmos aqui convivendo com vocês, mesmo que nesse processo tecnológico, né? Graças a Deus que os temos, e poder nos abrir para as possibilidades de endereçar nossos sentimentos, nossas vibrações a todas as famílias enlutadas, que nesse momento estão vivenciando a experiência da ida do ente querido para o mundo espiritual. Senhor Jesus, Senhor que nos conhece e conhece-nos na intimidade, sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, mas conhece as nossas potencialidades. Permita que os benfeitores amigos encontrem guarida e acesso a esses corações, levando o lenitivo, levando a esperança, levando o conforto, levando a serenidade, da certeza de que esse Pai amoroso cuida de todos nós. Muito obrigado, Senhor, e que assim possamos, nesta noite chuvosa, ser gratos a tudo que nos é ofertado como oportunidade divina de nós nos melhorarmos nessa caminhada evolutiva. Que assim seja. Que assim seja. Aí, então, o Joaci, Leila, Joaci Mouro, lá da escola Canoanã, da São Bradesco, você foi lá, né? Lembro. Lembro dele. Tá aqui firme.
Tá firme nos estudos, Maravilha. tá junto com a gente. É, tá aí, Joaci, Por isso firme que com a eu acho gente.